Meus amores, espero que esteja tudo bem com todos, com seus familiares, com suas famílias. Antes de, como sempre fazemos, antes de iniciarmos a nossa conversa, a nossa troca de ensinamentos, nós vamos nos ligar ao nosso Divino Mestre, Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe querida, nossa Mãe Santíssima, aos nossos anjos de guarda, mentores, e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de aprendermos juntos. Pedir aos mentores sustentação para que abram os nossos corações, as nossas mentes, para entendermos melhor os ensinamentos que eles prepararam especialmente para cada um de nós. Hoje nós vamos falar a respeito da lição 145 do livro Pão Nosso. O título da lição é Obreiros. E como sempre, Emmanuel traz uma referência evangélica, e neste caso é a segunda epístola, a segunda carta que Paulo enviou a Timóteo, no segundo capítulo, versículo 15, e Paulo fala: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Paulo pede a nós, seguidores de Cristo, para que a gente procure se apresentar a Deus, a Jesus, no plano espiritual, aprovados como trabalhadores na seara do Mestre. Emmanuel nos diz que nós acreditamos em Deus, nós que acreditamos em Deus, há muito tempo, nós sempre estamos pensando na melhor maneira de nos apresentar a Deus, isto quando a gente acredita na reencarnação. Porque aqui Paulo está dando uma lição a respeito da reencarnação. Quando é que nós vamos nos apresentar no plano espiritual? Quando é que nós vamos nos apresentar a Deus? E nós que acreditamos na reencarnação, nós pensamos qual seria a melhor maneira de nos apresentarmos a Deus, a Jesus, aos mentores, aos seus mensageiros, após a nossa partida para a vida eterna. No livro Obreiros da Vida Eterna, escrito por André Luiz, Emmanuel escreve no prefácio que a ciência vem caminhando a passos larguíssimos. E nós dizemos, a ciência vem caminhando a passos larguíssimos nas últimas décadas. Advento de celular, de internet, coisa que a gente nem imaginávamos há 20, 30 anos. Hoje nós podemos falar com os nossos entes queridos imediatamente com um aparelhinho desse tamanho, em Londres, na Itália, na hora, disca e fala na hora. Quem poderia imaginar uma coisa dessas há 20, 30 anos atrás? Quem poderia imaginar que hoje nós estamos conversando, eu estou falando nesse aparelhinho? E Emmanuel
descreve nesse prefácio do livro Brilhos da Vida Eterna que vem sendo feitas há algum tempo pesquisas a respeito da estratosfera. Quando Emmanuel escreveu isso, ele nem imaginava que o homem, já depois de algum tempo, iria à Lua. Armstrong foi à Lua depois que Emmanuel escreveu isso. E pesquisas a respeito do subsolo, a procura de minérios, minerais, petróleo. Mas, apesar de todo esse adiantamento, de todo o avanço da cultura, da ciência, nós ainda ficamos estáticos diante da ideia da morte. E mudou muito pouco, com a mesma ideia, com a mesma aflição dos povos antigos, dos gregos, dos egípcios. No decorrer dos séculos, muitas civilizações desapareceram, houve a fusão de povos, mas ainda persiste o mistério da morte. Nós falamos de morte, mas o que é a morte? A morte ainda continua nos torturando inteligências. Muita gente se preocupa durante toda a vida como eu vou me apresentar diante de Deus, como eu preciso me vestir, como será que eu vou me comportar diante de Deus. Algumas pessoas pensam assim, outras pessoas procuram fazer uma relação, um balanço de todas as mágoas, de todos os sofrimentos, um rosário imenso de sofrimentos, de queixas, pensando que quando chegar lá no plano espiritual, podem apresentar esse rosário e o plano espiritual vai se compadecer, coitadinha, sofreu tanto, fica lá. Mas será que é assim? Será que todo sofrimento, tudo que a gente acha que é castigo, que é sofrimento, será que não é aprendizado? Será que o plano espiritual vai nos perguntar, depois de tudo que você passou, você aprendeu alguma coisa? Você tirou proveito disso tudo? Emmanuel diz que a maioria das pessoas deseja seguir a viagem além da morte desse corpo, do corpo físico, com títulos, com santidade, com honrarias. Chico Xavier uma vez falou que ao fazer vidas passadas, né, pesquisa de vidas passadas, todo mundo, Chico Xavier, todo mundo é rei, rainha, príncipe, só eu que não. Quer dizer, adianta alguma coisa lá no plano espiritual, algum título, alguma honraria? Não há uma maneira acertada de nós pensarmos a respeito da morte do corpo físico. Além, como fala Emmanuel, além de pensarmos na nossa condição de trabalhadores. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de bom? Quais são as minhas obras? Porque aqui a Terra é apenas um departamento lá do plano espiritual. Nós aprendemos aqui e aprendemos lá. O que nós aprendemos lá, nós vamos desenvolver aqui, e o que aprendemos aqui, vamos desenvolver lá no plano espiritual. Títulos catedráticos, trabalhar com enxada, nada disso constitui elemento para avaliação lá no plano espiritual. Não importa o tipo de trabalho, o tipo de obra que você fez. Significa apenas que somos cooperadores, trabalhadores, obreiros diferentes.
Não importa onde eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando abrindo valas no campo, se eu estou plantando, ou se eu estou dando aula numa faculdade, ou se eu tenho um cargo eletivo, ou se eu tenho um cargo importante na política. Nada disso importa lá no plano espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive o caso de uma rainha, que quando ela chegou no plano espiritual, ela se surpreendeu. Muitos dos seus súditos, dos seus trabalhadores, estavam ocupando um cargo muito superior ao que ela iria ocupar. Por isso que somos espíritos e cada um de nós coopera de maneira diferente em seu trabalho, em suas obras, porque o caminho da edificação, o caminho do progresso, ela se desdobra para todos nós da mesma forma. Não importa o que nós estamos fazendo hoje, não importa qual a nossa tarefa de hoje, importa o que nós já fizemos antes, como nós estamos nos preparando para fazer depois. E Emmanuel diz que às vezes nós encontramos obreiros abrindo covas na terra produtiva, outros manuseando livros para o suco da inteligência. O que é fundamental na obra é o espírito, é o adiantamento que nós estamos nos proporcionando como espíritos. É o fundamento da obra que nós estamos praticando. É o que nós estamos fazendo ou deixamos de fazer. É a oportunidade que nós aproveitamos para evoluir ou a oportunidade que nós deixamos passar. Os trabalhadores são classificados em posições diferentes, mas o campo de progresso é um só, é o plano espiritual. Ajudar ao próximo, isto é que é esperado de nós. Ajudar ao próximo, praticar a caridade. Estas são as obras esperadas. É isso que Jesus espera de nós. Não importa o que nós estejamos fazendo agora, porque o campo é só esse. É explorar as possibilidades, as condições de servir, de ser bom, de ser caridoso. O Espiritismo, com Allan Kardec, começou um trabalho maravilhoso ao procurar demonstrar a continuação da nossa vida. E depois de vários exemplos, de várias lições, de vários livros, Allan Kardec nos ensinou a respeito da continuação da vida depois da morte e do fenômeno natural do nosso caminho de ascensão. É a nossa possibilidade de encarnar, reencarnar, ir para o plano espiritual, aprender, evoluir. Esse é o fenômeno natural para a nossa evolução. A morte não acaba com a colaboração que nós devemos prestar. A colaboração amiga, porque da mesma maneira que a mesma índole, o mesmo caráter que nós temos aqui, nós vamos apresentar lá no plano espiritual. Ninguém vira santo e ninguém vai piorar lá no plano espiritual. Se nós nos habituamos a praticar a caridade, se nós nos habituamos a ajudar, nós vamos continuar com esse amparo mútuo lá no plano espiritual. Isso deve continuar como parte do nosso aprendizado eterno. Esta colaboração, essa ajuda, esse auxílio mútuo, é isso
que deve basear a nossa vida, tanto aqui como lá no plano espiritual. Porque de acordo com Allan Kardec, de acordo com os espíritos, ninguém morre. Morre este vaso aqui, que Jesus classificou como vaso sagrado, isto aqui fica aqui. Mas nós não morremos. Nós vamos continuar aprendendo durante toda a eternidade, porque o aperfeiçoamento prossegue sempre, sempre. Não acaba. Nós estamos aprendendo eternamente. Não foi isso que o Gonzaguinha falou, que somos eternos aprendizes? Na realidade, o que esta lição mais nos ensina, o maior proveito que nós podemos tirar dessa lição, através de Emmanuel e de Paulo, é que nós não devemos nos preocupar com títulos, com condecorações, mesmo porque o trabalho é sempre complexo, é sempre necessário, é sempre útil em todos os setores da ação evolutiva. Qualquer que seja o nosso trabalho, ele é necessário, ele é válido. Não importa quem está trabalhando na lavoura, quem está trabalhando numa faculdade, quem está trabalhando na política, quem está servindo um cafezinho, quem está varrendo a rua. É importantíssimo. Muitas vezes a gente não dá valor, porque o trabalho é tão complexo na nossa evolução, porque isso vale para todos os setores da nossa ação evolutiva. O resultado é sempre o fruto da nossa cooperação. Este deveria ser o motivo principal pelo qual aprendemos com Paulo que a nossa maior vitória, quando chegarmos lá no plano espiritual, será a de nos apresentar um dia a Deus. E lá no plano espiritual, eles nos informarem, nos comunicarem, nos abraçarem. Tá bom, você foi um bom obreiro. Claro que nunca ninguém vai dizer que eu fui ótima, que eu fui maravilhosa. Mas lá no plano espiritual, alguém me falar, tá bom, você trabalhou bem, você executou bem as tuas tarefas pelas quais você foi destinado, tá bom. Nós somos trabalhadores que muitas vezes a gente não se sobressai, porque o nosso trabalho é sempre importantíssimo, muito importante, embora a gente não saiba. Cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar do nosso trabalho, ajudar as pessoas que estão à nossa volta, ou mesmo aquelas que não estão à nossa volta, ajudar com tudo aquilo que nós pudermos, porque somos trabalhadores ainda em uma escala ainda não diferenciada, porque nós ainda somos trabalhadores anônimos. Agora, existem trabalhadores anônimos importantíssimos, e existem missionários, como nós que somos anônimos, e existem missionários que são enviados de tempos em tempos para nos dar exemplo, para nos ensinar. Uma hora vem um missionário que nos ajuda na ciência, a outra hora vem um missionário que nos fala a respeito da moral. São obreiros diferenciados como Gandhi, que nos ensinou a sermos perseverantes, a abraçar uma ideia, a amar o povo. Como Madre Teresa de Calcutá, benemérita, que ela se doou a vida inteira sem esperar nada em troca, assim como a nossa querida irmã Dulce. E para não falar também dos nossos queridos conhecidos, como Chico, Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, entre outros, que são espíritos devotados, que são enviados aqui por o nosso convívio,
eles são um pouquinho mais evoluídos que nós, para nos ensinar, para nos dar exemplos. Esses espíritos todos, eles são voltados totalmente para os seus objetivos de caridade, desprendimento, e são o nosso exemplo, para que um dia a gente possa ser, pelo menos, nos equiparar, nos igualar a eles. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, há uma mensagem do Espírito da Verdade, que foi, essa mensagem nos foi trazida em 1862. E o Espírito da Verdade, constituído de, não é um espírito, são vários espíritos, é uma pleiade de espíritos, inclusive que o Emmanuel fazia parte. São Luís, vários espíritos que faziam parte dessa pleiade. A mensagem que eles nos trouxeram foi: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse, para que tudo que a gente se propôs lá no plano espiritual, a gente conseguisse realizar, sem nos importar com melindres, com pessoas que talvez falassem algo que a gente não importa, não importa. Se a gente prestar bem atenção na nossa vida atual, a gente, fazendo uma análise, nós podemos perceber algumas tarefas para as quais nós somos destinados. Nós somos destinados para cuidar da família, dos filhos, maravilha. Vamos cuidar da melhor maneira possível. Nós somos destinados para dar aula, vamos nos preparar de maneira altruísta, procurando dar o melhor de nós. Nós somos preparados para sermos políticos, vamos ser políticos bons, exemplares. E é isto que os espíritos nos falam, essa pleiade de espíritos da verdade nos falam. Vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias. Independentemente do credo, da religião, da raça, não importa. Em escala menor, nós todos somos obreiros, ainda em fase de aprendizado. E é esta fase de aprendizado que nós devemos tirar o maior proveito das obras para as quais nós somos destinados. Não importa se a gente acha que é obra pequena, obra menor. Tudo que nós fizermos é importante. Tudo vai fazer com que a Terra evolua, com que alguém que está do nosso lado se sinta bem, se sinta protegido, se sinta amado. E principalmente nesta fase, como repetimos sempre, nesta fase que o nosso planeta está tão precisado, está tão judiado. Exatamente nesta fase que nós devemos provar que somos bons obreiros, vibrar por este planeta, vibrar pelas pessoas que estão passando por esse aprendizado terrível de desencarnar, não sei se antes do tempo, porque nada acontece por acaso, mas vibrar por esses espíritos e vibrar por nossa condição de estarmos saindo melhores do que quando chegou esta pandemia. Com certeza, é isso que o plano espiritual espera de nós. Porque com certeza nós aprendemos a valorizar tanta coisa ficando em casa. Nós aprendemos a valorizar nossa saúde. Graças a Deus que
eu ainda estou bem. Muito obrigada, mentores amigos, por eu ainda ter saúde para trabalhar. Muito obrigada pelo aprendizado, muito obrigada pela comida que eu tenho na minha casa ainda, que eu posso proporcionar aos meus familiares. Muito obrigada por essa oportunidade que eu estou tendo de ler, de assistir bons filmes, de evoluir. E que o nosso planeta reaja através das nossas vibrações de luz, que os mares sejam limpos, que os rios sejam limpos, que a gente tenha mais consideração pelos animais queridos, que a gente aprenda que são espíritos como nós ainda em estado de evolução, um pouco atrás de nós. Que a gente aprenda a ter mais cuidado com a natureza, com os animais e com nós próprios. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a sermos bons obreiros, para quando a gente chegar lá no plano espiritual, não com orgulho, mas que a gente possa dizer, olha, eu não sei se eu fiz tudo o que era prometido, mas eu fiz o melhor que eu pude. Que Jesus nos abençoe. Que Maria de Nazaré estenda o seu manto azul sobre nós, nos proteja. Vamos agradecer aos mentores pela sustentação, pela ajuda que tivemos para entender melhor esses ensinamentos e pedir a eles que nos ajudem a colocarmos em prática. Um beijo para todos. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima vez, se Deus quiser.